como nós estamos no primeiro ciclo, é muito importante nós trocarmos ideias a respeito daquilo que temos dificuldade, ou que não entendemos, ou porque nós temos medo dos espíritos, ou qual a consequência do desenvolvimento da mediunidade. Então, é importante que as nossas dúvidas elas sejam retiradas, elas sejam compreendidas a respeito da mediunidade. Então, é muito importante que vocês perguntam. Não tenham receio de perguntar, porque se eu não souber, eu vou estudar, ele vai estudar, nós vamos buscar conhecimento, porque essa é a nossa realidade, é estar constantemente em busca de um acréscimo de conhecimento. Então, eu vou dizer o seguinte, que a mediunidade, ela foi bastante não compreendida e também uma falta de estudo básico. Faltou ter compreendido muito maior no estudo da doutrina dos espíritos. A mediunidade é a base doutrinária. Ela é a base do conhecimento espírita. É a mediunidade. Porque através da mediunidade, através da comunicação dos espíritos, através do conhecimento, nós podemos provar a imortalidade da alma, a reencarnação, o nosso corpo físico, da onde que ele veio, como que nosso corpo é formado, como é formado o meu perispírito, como é formado a minha alma. Então, o estudo básico da doutrina dos espíritos, ela vem nos explicar, mas também nos dá um conhecimento técnico, vamos dizer assim, para a nossa jornada evolutiva. Então, vou falar o seguinte: nosso corpo físico, ele é formado pela matéria, pelos fluidos da Terra. Para formar o nosso corpo, nós juntamos os fluidos que existem na natureza, fluidos locais, fluidos ambientais, fluidos da nossa família, e nós, então, vamos formando o nosso corpo físico. Ele pode até se formar num local não muito bom, vir trazer ainda dificuldades de fluidos ambientais. Mas à medida em que nós vamos evoluindo, nós somos capazes de retirar os fluidos doentios do nosso corpo. Porque a mediunidade é uma forma de trabalho físico invisível. Então, eu posso trabalhar aqui na matéria, no fluido da terra, na minha vivência terrena, e ao mesmo tempo viver no mundo espiritual, que é a verdadeira vida. Então, a mediunidade é um meio de nos esclarecer quanto estamos aqui reencarnados. Nosso perispírito, da mesma forma, ele absorve os fluidos ambientais aonde nós estamos. Intoxicantes, doentes, luminosos, infelizes. E quem retira essa intoxicação somos nós que tiramos. Somos nós autolimpantes, vamos colocar assim. A nossa alma também, ela vem a nível de progresso, de evolução da alma. E quanto mais nós oramos, aprendemos, estudamos, a nossa alma, ela cresce e se desenvolve e aprimora na evolução do nosso espírito, da nossa alma. A mediunidade é uma alavanca, porque se eu sofro um processo reencarnatório, e aqui eu venho para realizar isto ou aquilo, a mediunidade ela é um farol. Ela é uma luz no meu caminho. É a luz na escuridão. Então, quando eu estou no meu corpo físico, que eu não consigo entender as coisas, não consigo perceber
modificar. Quando eu adentro ao meu perispírito, à minha alma, eu tenho uma visão grandiosa de percepção. Então, nós, médios, à medida em que vamos desenvolvendo, nós podemos trabalhar para nos auxiliarmos. A mediunidade, ela é particular e íntima. É nossa. É exclusiva de cada pessoa. Não existe duas mediunidades iguais. Não existe duas almas iguais. Não existe. Então, nós somos uma peça única. Nós somos uma peça rara. Porque a nossa mediunidade, que ela vem desenvolvendo de 10.000 anos atrás, até antes, porque a mediunidade é um meio de estarmos com Deus, é um meio de estarmos com os espíritos superiores, é um meio de absorver toda a informação, de estudar e de aprender, mesmo que nós estejamos no corpo físico, e receber as instruções, orientações, os espíritos familiares, amigos. Então, a mediunidade é essa luz no nosso caminhar. O que nós não compreendemos e que foi pouco ensinado e pouco falado é sobre esse potencial que somos nós. O que nós somos, o que eu posso fazer, da onde que eu vim, por que que eu estou aqui, para onde que eu vou. Então, quando nós só apegarmos ao Evangelho é belíssimo, é lindo o Evangelho, porque o Evangelho vai me fazer criar moral, ética, bons costumes. Então, o Evangelho vem formar em mim um conhecimento moral para a minha evolução. Porque na doutrina dos Espíritos, nós precisamos dessa evolução moral. Porque nesta evolução moral, nós temos uma espécie de hierarquia. As almas inferiorizadas obedecem às almas superiores. É uma hierarquia. Então, quando o espírito ainda está imbuído de fluidos ruins ou negativos, ele é obediente, porque ele não consegue sair daquela situação. Mas à medida em que a alma evolui, e nós criamos um determinado brilho, nós conseguimos um crescimento, uma evolução mental, nós começamos a ter o domínio de nós mesmos. Começamos a pensar e dirigir aquilo que desejamos. A mediunidade, ela vem exclusiva para cada criatura. Quando nós estudamos o livro dos Espíritos, lá está escrito: todos são mais ou menos médios, todas as criaturas. Porque a mediunidade é um meio de evolução da criatura. É algo que Deus deu para todos os seus filhos, em todos os planetas, nos planetas superiores, aonde você imaginar. A diferença é que nós, pela nossa inferioridade, nós podemos provocar, irradiar e levar o nosso pensamento a 2 metros, a 10, a 1 quilômetro ou mais. Os espíritos superiores são capazes de levar esses pensamentos mentais interplanetários. Essa é uma grande diferença. Nossos fluidos ainda são obscuros porque nos falta o crescimento.
e as ordens superiores, elas irradiam. O Sol, por exemplo, no nosso sistema solar, é a morada dos espíritos superiores. Toda vez que o Sol lança as suas energias, chamadas de ventos solares, ele emite essas ondas de energia para o sistema solar, para o sistema nosso planetário. E nós recebemos uma parcela dessas energias. Assim, a Terra também influencia no sistema planetário. Se nós aqui, terráqueos, criamos um ambiente maléfico, ruim, que em volta da Terra tem esse fluido denso, pesado, inútil, vazio, desocupado, nós também influenciamos a atmosfera. Então, a evolução do planeta para um mundo melhor, para a regeneração, requer as almas regeneradas. Então, essa amplitude de mediunidade, a importância dela é que nós, médiuns familiares, podemos cuidar de nós, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa missão, cuidar do nosso lar, do nosso trabalho, de tudo que você veio fazer na Terra. A mediunidade é um meio de você ter e de realizar o seu trabalho. E vou dizer, sempre, quando um médium aprendiz, noviço, inexperiente, ele adentra a vida dos outros com a sua mediunidade e acreditar que isso é uma caridade, todo aquele fluido ambiental daquele local, daquela pessoa, o médium traz para ele. Então, ele traz toda aquela sujeira nociva, doente, infeliz para ele. Porque nós usamos a força de atração e repulsão. Quando nossos chakras, eles trabalham para dentro e para fora, para dentro e para fora. Então, eu puxo e retiro, eu puxo e retiro, puxo e retiro. Quando o médium, ele só puxa, ele vai trazer uma intoxicação gigantesca para ele. E ele vai acabar ficando doente. E foi isso que aconteceu no passado. Por não termos compreendido essa lição básica que o médium aprendiz tem que cuidar dele e da sua família. Um médium, para ele cuidar de outras criaturas, ele vai ter que ter experiências mediúnicas, que chama médium experimentado. Médiuns com experiência. Vai ter experiência do fluido bom, do fluido mal, do fluido perverso, do fluido de inveja, de ciúme, de maldade. Porque o fluido ele é formado pela mente humana. Toda a emanação de todas as pessoas que vivem na Terra, elas emanam esse fluido e se torna um fluido ambiental da Terra. Assim, a nossa casa, o local, aonde quer que esteja, porque toda maldade, ela cresce, ela acumula, ela junta. Só a mediunidade, com o seu conhecimento, ela é capaz de solver o mal, solver
desmagnetizar, limpar. Como Horaci? Porque é mente humana. Quem faz a sujeira é a mente humana. E quem tira a sujeira? A mente humana. Mas a tirar essa sujeira, nós dispersamos, doamos a energia vital. Essa energia é fundamental. Então, se o médium ele quiser fazer um serviço maior do que a sua capacidade energética, ele começa a ficar cansado. Então, ele tem um desgaste muito grande. Ele começa a perder energia. E ele fica cansado, extremamente cansado, dolorido. E quando o médium tem o conhecimento e que ele sabe para que se recompor, ele precisa orar por ele, fazer uma transmutação de energia, tirar todo aquele cansaço e trazer as energias curadoras, benevolentes para ele. Então, nós devemos aprender que médium noviço está em aprendizado. Tudo isso que eu estou falando aqui é uma experiência, porque todo médium acredita, de ordem geral, que ele é o salvador do mundo. Quem já leu a mensagem de Joana d'Arc no final do Evangelho, nos fala que o orgulho e a vaidade, nossa, pensa que nós vamos resolver o mundo, o planeta. Mas nós vamos solucionar o nosso. O outro vai solucionar o outro, e assim todos os terráqueos. Se eles estarão orando, vibrando de uma forma positiva, nós teremos a luz no planeta. É isso que nós temos que entender. Cada lar é um átomo luminoso. E quando esse médium familiar, ele vela e protege o seu lar se torna luminoso. Traz o bem-estar, traz a harmonia, traz a alegria, traz a esperança, traz a felicidade do dever cumprido. Porque é possivelmente que você tenha ouvido por aí que ser médium, você perde tudo, você vai para a miséria, você fica desgraçado, nada dá certo na sua vida. Isso é muito comum, as pessoas usarem isso como impedimento de crescimento. É muito comum falar, você vai desenvolver a sua mediunidade, você vai ver a desgraça que vai cair em cima de você. Mas quando a pessoa começa a desenvolver a sua mediunidade, ela tem que se ocupar de si mesmo e não da vida dos outros. Porque toda vez que o médium aprendiz, sem o aprendizado necessário, e que ele quiser ajudar um casal que está brigando, está lá um casal em desajuste, numa briga, num desentendimento, aí você entra com a sua mediunidade, aprendiz, noviça, sem grande conhecimento, que você acha que vai fazer o bem. E vai fazer, porque você vai puxar toda a desgraça daquele casal que está brigando em desajuste para você. Só que ninguém falou para você que quem vai tirar é você. Porque se você puxou, você tira. Essa que é a realidade. Se você trouxe a sujeira, você tira. E essa é uma grande falha. Porque quem tira, os espíritos nos ajudam, mas quem tira é o médium. O médium. Porque se ele foi lá, ele orou, ele pediu, e ele trouxe de livre, espontânea vontade, agora ele, com a sua equipe de trabalho, vai retirar todo aquele efeito fluídico sobre ele.
que vai cair sobre ele, vai cair sobre a casa e sobre seus filhos. Toda a irradiação maléfica, ela tem um efeito. Todo fluido ruim e negativo, ele causa uma espécie de dor, de cansaço, por ele ser grosseiro e ele interpenetrar no perispírito e avançar até o corpo físico, nós teremos doenças, viroses, infecções. Então, é necessário que o médium estude e se prepare para isso que eu estou falando aqui. Para que daqui a um tempo você seja autossuficiente para manter a sua casa, manter o seu lar, manter a sua propriedade, trazer o seu equilíbrio financeiro. Por que você está falando, Araci, do equilíbrio financeiro? Porque, de ordem geral, quer os vivos, quer os mortos, eles vibram para que dê tudo errado, para que não dê certo. Nossos obsessores e adversários. Então, eles causam dano aonde você mais precisa. Se é o financeiro, é ali que as vibrações irão recair. E como todo médium, ele vem aqui com uma senhora equipe de trabalho, só que ele conquista. Ela não vai cair do céu. E os seus protetores. Então, junto de você, com o teu conhecimento, vai tirar toda essa resistência, todo esse fluido ruim, maligno, vai recolher todos esses espíritos para que você se liberte desta opressão. Toda opressão no médium, quer de doença, quer financeira, quer de qualquer trabalho, todo médium tem condição de retirar. Mas para isso ele tem que entender. Ele tem que saber. É como mexer numa corrente elétrica. E se ele não sabe mexer com ela, ele acaba levando um choque e pode até se machucar pela força da energia que vem até ele, 110, 220. Então, isso é o conhecimento. Então, um médium precisa estudar. Precisa. Vocês vão aprender comigo, todos vocês que quiserem ficar do meu lado, vão aprender. Mas é a vida inteira a gente se aprende. A vida inteira, nosso trabalho de progresso, de evolução, ela será constante. Outro tema que não existe na doutrina dos espíritos é o karma. O que é o karma dentro da região hinduísta? Você nasce para você ser pobre, você vai morrer pobre. Você nasce para viver ali, ser escravo, você vai ser escravo. Você nasce para viver macumbado e vai viver macumbado. Você nasceu na desgraça e vai morrer na... Isso não existe na doutrina dos espíritos. Não existe na doutrina dos espíritos. Por quê? Porque se você nasceu aqui, vem com uma deficiência, tem que saber curar ela no máximo. Se você veio aqui orgulhosa, você veio para curar esse teu orgulho. Se você nasceu doente, todo estrupiado, e aí? Já nasceu assim, vai viver assim? Não, não é bem assim. Porque seu perispírito, após o seu desencarne passado, ficou gravado os fluidos negativos no seu corpo. Então você nasce com aquela sequência e sequelas de vida passada. Como o fumante. Ele fuma, fuma e morre. Aí ele volta lá para o mundo dos espíritos, com o perispírito todo manchado, todo enegrecido de qualquer doença. Quando vai formar o próximo corpo físico, ele
plasma o seu próprio passado. Então, ele plasma, é ele que é causador das suas doenças, do seu próprio passado. Então, quando nós nascemos aqui, nós nascemos para sair daqui limpinho, areadinho, entendeu? Limpinho, areado, da cabeça aos pés, sem nenhuma sujeira. O perispírito tem que estar limpo, tem que estar bonito, tem que estar luminoso, tem que estar rarefeito, para que ao adentrar o mundo dos espíritos, que é a nossa verdadeira vida, tenhamos que levar daqui nosso perispírito da melhor forma possível. Então, eu estou dizendo isso porque a doutrina dos espíritos, você vai atender 500, 1000 pessoas, vou atender uma multidão. E se você não tirar os seus defeitos, não corrigir as suas coisas equivocadas, quando você morrer, você vai levar para lá e vai ter que voltar. Então, nós espírita, estamos aqui agora para tirar todas as nossas imperfeições. Ninguém vai te perguntar quantas pessoas você curou. O que você te curou? Como você voltou? O que você fez de bem para a tua alma? Porque a mediunidade todas as pessoas têm. Todas as criaturas. Podem não aceitar, mas todos têm. Pode não querer ser médium, mas ele é médium. Pode não aceitar que ele seja médium, mas ele o é. Porque isso é uma criação divina. Deus deu esse dom para nós quando nós saímos do reino dos animais e adentramos ao reino humano, que nós recebemos o selo na nossa alma. Daí para frente, seríamos responsáveis por toda e qualquer atitude que tomaríamos. E aí entra a lei de causa e efeito. Mas nós não fomos abandonados. Nós temos a espiritualidade e a nossa mediunidade para entrar em contato com os espíritos amigos e benfeitores, aqueles que nos amam. A mediunidade será luz eternamente. Porque se nós olharmos as irradiações solares, nós dizemos que essa força solar, essa energia dos espíritos superiores, trazem a luz para nós todos os dias. E aí você compreende a grandiosidade desses espíritos. E nós vemos a nossa pequenez, que nós ainda não somos capazes de criar essa pequena luz em volta de nós, da nossa casa, da calma, da tranquilidade, da doçura e da abnegação. Então, é isso que nós vamos estudar, trabalhar, crescer e produzir. Toshio, pode perguntar. Tá, eu queria fazer uma pergunta, porque há pouco tempo, né, eu frequento uma casa espírita de amor e caridade. Me disseram que eu tinha uma certa mediunidade, enfim, eu estou aprendendo. Mas aí eu pesquisando por conta própria, até foi indicação de uma pessoa que já vai lá há muito tempo, que é bem mais esclarecida que eu, me indicaram esse curso, estou agradecido. Eu tenho um pouco de confusão sobre atrair quando a gente é médium. No caso, eu fui denominado como doutrinador. Né? Eu só consigo conversar quando a pessoa médium está incorporada. Mas eu sinto que depois, não muito, mas um pouco de energia me baixa a minha energia, né, nos outros dias. Eu vou uma sexta-feira por mês, ou por semana. Mas eu ouvi falar, pesquisando sozinho, não sei se tem sentido, mas eu gostaria, se tiver ou se não tem, até desculpa a pergunta, existe a roda de Sansara? Eu andei pesquisando sozinho, por conta própria, e vou te dizer por quê. Por medo da ignorância de tentar estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque na minha mente a Bíblia é uma só, a religião são 7,
sou devoto a Deus, acredito fielmente em Jesus Cristo, tenho muitas dúvidas da Bíblia, mas acredito e sigo totalmente a história de Jesus, é uma coisa que me toca. E eu falei, ó, não gostaria de estudar por medo de ter uma opinião e por medo de, às vezes, você me passar sua própria leitura de opinião. E pesquisando sozinho, Roda de Sansara ficou um negócio que... Porque eu vou ser bem Vai e aberto. volta. A Tudo me roda de confortou no Sansara, Espiritismo. Tudo me ela vai e confortou. ela volta, não é isso? Mas Ela isso roda. existe, a roda de Sansara é isto, ela... Você vai ficar É num ciclo enquanto você não passar isso. tipo Então uma... você vai e aí você precisa se esclarecer, porque senão você fica sempre naquela situação infeliz Tá, da alma que nós só uma estamos falando colocação. aqui. E nisso, porque eu estou aprendendo que a gente escolhe, ó, você teve um desafeto, agora vai ser da mesma família. Eu não acabo, se eu me prender na roda de Sansara por falta de evolução, atraindo pessoas familiares por minha falta de evolução, porque se a roda de Sansara existe, eu vou atrair quem eu tenho afinidade, quem eu tive amor, ou diferente, quem tem amor por mim e nem precisaria cumprir a Sansara, mas por eu cumprir, tiver alguma deficiência, trago alguém. Era isso. Você está certo, o seu estudo está certo. A doutrina dos espíritos, o livro dos espíritos, ele nos fala que nós não devemos negligenciar nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhum conhecimento, que nós espíritas temos que estudar tudo, tudo. Então, qualquer religião, qualquer credo, isso para nós é uma pesquisa. Como que esse passado, como que nós estivemos lá, o que eles influenciaram nas nossas vidas. Então, isso é muito importante. Eu estou feliz por você estar estudando. O que nós temos é que entender, talvez pelas palavras, reencarnações, mediunidade, perispírito, que outras religiões dão outras definições, outro vocabulário. Aí você chega num consenso. Mas continue frequentando, continue trabalhando, continue aprendendo. Quanto melhores os orientadores que você encontrar, porque a deficiência é nossa, é minha e sua, porque às vezes é nós que temos a dificuldade de passar, né, nessa ponte e sair para o outro lado. Mas não tenha medo, não. Continue estudando, continue sendo bom, justo, correto, porque você vem de uma vibração do povo japonês que é muito, muito linha dura, e isso já vai te ajudar. É só Os desculpa, não é ancestrais, nem medo, sabe? Como eu estou descobrindo agora, é até uma responsabilidade maior de me atentar nesse ponto para não estar por, sei lá, quando a gente não sabe é mais fácil, a gente fica surpreso, nossa, era assim, eu não sabia. Quando a gente tem consciência, eu acho que a gente tem que se empenhar mais. A partir do momento que você sabe o que você está realmente fazendo, tem consequências, tudo, né? isso. É, Eu fico feliz por você. Que você fique aqui comigo, porque você é muito fantástico. Vamos obrigado. estudar e vamos aprender, correto? Correto. Ok. É um prazer estar com vocês, essa troca de ideia, de informação. Vamos fazer a prece. Vamos orar comigo. Deus, nosso Pai soberano, justo e bom, de alma enternecida, nós vamos até a Ti, ó Pai, na súplica maior, para as nossas vidas, para o aprendizado, para a minha conquista da minha alma. Rogo-te, Senhor, que me ampare a minha mediunidade, que possa me enviar, Senhor, os bons espíritos, que venham aqueles que me amam, que me protegem, para que venham me proteger e me amparar na minha jornada evolutiva. Rogo-te, Pai amado, pelas energias solares, lunares, pelos ventos solares, Senhor. Que venha essa energia sobre mim, sobre a minha família. E eu digo, templo onipotente, se abra, abre esse facho de luz.
Abra esse facho de esperança e peça que venha toda essa energia para nos curar, aliviar e balsamizar. Rogo ao grande Mestre Jesus para que todos os consoladores se façam presentes, todos aqueles meus guias espirituais que me protegem, que também se façam presentes. Rogo neste momento a equipe kardeciana, que venha, Senhor, toda esta equipe de trabalho. Rogo por Bezerra e Eurípides, Camille Flammarion, Santo Agostinho, Vianney Lacordaire, Senhor, Francisco de Assis, pelo Chico, Senhor, Joana d'Arc, toda essa gama de espíritos que venham me auxiliar e que venham me amparar. E neste momento você roga aos seus amigos e companheiros, roga aos seus protetores. Se você gosta dos pretos velhos, dos seus índios, dos seus caboclos, dos seus hindus, do seu povo africano, do seu povo europeu, do seu povo latino, chamai, evocai todos aqueles que você ama e pedi que venham até aqui para te auxiliar. E neste momento, Senhor, eu abro, Senhor, a consolação, abro a bacia da consolação e peço os fluidos para me auxiliar, os espíritos, e puxo, puxo todo esse fluido doente, mórbido, infeliz. Mentalize a sua casa, mentalize seus filhos e vai tirando da sua casa, das suas paredes, toda essa sujeira e vai colocando dentro da bacia da consolação a dor, a tristeza, a angústia, o mal-estar, a depressão. E quem vai queimando, chame os espíritos do fogo. Peça a eles que queimem a maldade humana, que vai queimando em alta temperatura, 1000 graus, toda essa sujeira mental, toda a egrégora mental, todo o desejo, toda a falsidade, toda a hipocrisia, todas as mentiras. Vai pedindo que também sejam trazidos espíritos mentirosos, falsários, toda essa gama que perturba nossa casa, que perturba nossos filhos, que perturba nossos trabalhos, atividades, compromissos. Nós pedimos que vão sendo queimados, esterilizados, toda a sujeira mental, todo esse fluido ruim e negativo. Abro neste momento a regeneração para que ela queime, Senhor. Queime toda essa sujeira, toda essa ideia nociva, Senhor, de desajuste, de desequilíbrios, dos espíritos que cobram, Senhor, daqueles que me odeiam, daqueles que têm raiva, daqueles que não gostam de mim, daqueles que me xingam, que maldizem, que amaldiçoam. Peço, Senhor, que queima todas essas falas, queima todos os desejos, queima as emoções, queime os traumas, queime os traumas, queime as doenças. Vai queimando todo esse fluido ruim, intoxicante dentro do teu lar.
o seu trabalho específico no teu lar, na sua casa. Que os pensamentos ruins sejam todos retirados, higienizados e refeitos. Pedimos pela redenção. Peço que neste momento esses espíritos dominadores que querem dominar a minha casa, dominar o meu destino, dominar o meu trabalho, meus afazeres, peço que queime essa dominação mental, queime toda a falta de educação, toda a falta de respeito, toda a falta de honra, todo e qualquer sentimento de desobediência. Queime a desobediência, queime os gritos, queime a discórdia, queime os desajustes, queima todo o desequilíbrio dentro da sua casa, queime todas as guerras financeiras, as guerras de família, de contradições, de conflitos internos. Vai puxando tudo isso e vai queimando em alta temperatura. Se 1000 graus é pouco, peça para os espíritos elementar e aumentar 10.000 graus Celsius. Fala para eles que se torne cinza todo esse pensamento ruim, desejo, vontade de aniquilar, de causar dano, de dor, de sofrimentos, que vai sendo tudo isso retirado da sua casa, para que sua casa fique limpa, esterilizada. Peça a lama astral. Peça que neste momento, na bacia da lama astral, possa queimar as obsessões complexas, todas as magias, feitiçaria, as amarrações, as fitinhas, os trabalhos, todo e qualquer trabalho, toda e qualquer emanação mais densa, mais pesada, mais difícil. É como corroer, desmanchar os vidros, ferro, toda e qualquer coisa, a prata, o ouro, solve tudo. Solve. Vai solvendo, vai limpando, vai desmagnetizando, vai retirando toda essa sujeira. Tudo isso, olha com seus olhos da alma. Olhe com a sua percepção, com seu análise. Use a sua mediunidade para que você faça um bom trabalho. E peça agora os espíritos das águas. Quer as águas do Mar Morto com muito sal, quer as águas doces, quer as águas da fonte, quer as águas cristalinas, que venham esses espíritos das águas e lave, lave, vai lavando, limpando, tirando toda essa sujeira, como lavando, como se lava com lava-jato e vai tirando toda essa grosseria, essa sujeira, o mofo, a escuridão, toda e qualquer sujeira específica, vai pedindo para retirar, limpe tudo, lave as almas, lave os espíritos, que a água limpe, que a água refresque, que a água traga uma condição calmante, relaxante, pacificadora, de fluidos pacificadores, fluidos calmantes, fluidos regenerativos, fluidos de cura, que venha todo o fluido de cura para curar a minha família, para curar os meus filhos, para curar a mim mesma com estas energias soberanas, Senhor. E de alma enternecida, eu peço neste momento às equipes de trabalho, peço neste momento a Poseidon, capitão dos 7 mares, que passe por todas as nossas bacias, Senhor, nossas casas de transição, nossos locais de mutação de fluidos, e faça uma limpeza
limpeza específica, Senhor. Faça toda uma limpeza e leve todos os espíritos que puderem ser levados para as nossas colônias espirituais. E aqueles que não puderem, que fiquem, Senhor, nas nossas casas de transição, nas nossas bacias, até que estejam aptos na limpeza psíquica da alma, para poderem serem removidos as colônias espirituais. Peço carinhosamente à mãe menininha para que neste momento passe na minha casa e retire, Senhor, toda e qualquer linha do candomblé, aonde estiver os espíritos caídos, combalidos, sofridos, médios, que adentraram, Senhor, as minhas divisas espiritual. Eu peço que sejam levados para as colônias espirituais de mãe menininha, para que estudem, aprendam, Senhor, possam preparar as suas reencarnações, para voltarem aqui com dignidade e honra, para cumprir, Senhor, o que vieram realizar sobre a terra. Rogo carinhosamente a Pai João de Aruanda, todas as equipes espirituais de Umbandã, que recolha todos os espíritos, que a nossa equipe de trabalho vai recolhendo todos os espíritos, levando todos para as escolas, para os hospitais, para os prontos-socorros, para os educandários, que vão sendo socorridos, amparados nas colônias espirituais do Atlântico, do Pacífico, para que encontrem a paz que vieram buscar. Rogo carinhosamente, Senhor, as equipes espirituais religiosas, minha família religiosa, meus amigos, peço neste momento pelos grupos católicos, evangélicos, místicos, esotéricos, budistas, ocultistas, seja ele qual for, Senhor, que os espíritos adentrarem ao meu lar, adentrarem a minha casa, adentrarem, Senhor, a qualquer coisa que me pertence. Rogo a minha equipe de trabalho religiosa que passe por todo o meu lar e vai recolhendo, Senhor, os espíritos dos católicos, dos crentes, dos evangélicos, místicos, seja ele qual for, que ele vai sendo amparado, Senhor, para que sejam levados às escolas espirituais, para que um dia acordem, despertem e possam, Senhor, iniciar uma nova jornada. Rogo carinhosamente as equipes kardecianas, Senhor. Rogo por toda a equipe de Kardec, toda a equipe do Espírito de Verdade, que venha, Senhor, que venha o Espírito de Verdade, toda a sua equipe de trabalho, e auxilia, Senhor, auxilia os espíritos, todos os espíritas, que vai caindo esses raios de luz e de esperança. Acorde os espíritas, acorde os falidos, acorde os perdidos, acorde os inertes, os parados, acorde aqueles que perderam a fé, que perderam a esperança, a coragem de viver, a coragem de trabalhar. Acorde os médiuns, sim. Acorde os trabalhadores da última hora. Que toda a energia da doutrina dos espíritos, do espírito de verdade, recaia, Senhor, sobre todos os espíritas, vivos e mortos, que venha a luz intensa da espiritualidade para auxiliá-los, para ampará-los, Senhor, para cumprir as suas missões. Rogo carinhosamente para que neste momento todas essas equipes de trabalho possam levar todos os espíritos para as colônias espirituais,
parques de evangelizações, prontos socorros educandários, e aqueles que ainda não conseguiram a depuração ainda dos fluidos perispirituais, que eles fiquem, Senhor, nas nossas casas de regeneração, de limpeza fluídica, até que possam se regenerar-se, Senhor, para serem levados às colônias espirituais. Rogo carinhosamente a permissão, Senhor, para encerrar o nosso trabalho socorrista. E você vai na sua casa agora e mentaliza neste momento a luz de Deus, a luz da espiritualidade maior, a luz cósmica. Chame seus protetores, chame seus ancestrais, as almas boas e generosas, para que fluam neste momento toda essa luz, para que toda a nossa família possa desenvolver e crescer. Desenvolver e crescer. Levante as barreiras fluídicas na sua casa, a tela protetora no teu lar. Faça uma tela protetora para que esses fluidos que virem de fora sejam queimados, esterilizados, e que os espíritos não adentrem ao nosso lar, não invadam a nossa propriedade, nada daquilo que nos pertence, que nós estaremos constantemente a socorrer. Todos aqueles que vierem até nós serão socorridos, mas pedimos a proteção à nossa família, para que a invasão, Senhor, não ocorra de fluidos maléficos e ruins, que nós possamos ser previdentes e possamos, Senhor, trabalhar com a vidência, com a percepção, antes, Senhor, de sofrermos as consequências. Fazei de nós, Senhor, fortes, corajosos, vencedores, construtores de um mundo melhor. Obrigado, Senhor, muito obrigado por mais este dia, por mais essa hora. E rogo ao anjo guardião e às equipes protetoras de cada médium que estejam com eles, Senhor. Proteja todos eles na sexta, no sábado, na semana, até que aqui estaremos novamente, até a nossa próxima quinta-feira. E que Jesus esteja conosco, agora e sempre.